Olá, meu nome é Luiz Francisco, eu tenho 26 anos e eu sou NTJ. Primeira pergunta, qual é o seu tipo que ele significa? Bom, NTJ, no caso, E de extroversão, ou seja, eu vou me sentir melhor trabalhando em equipe, socializando com as pessoas, vou me sentir recarregado dessa forma do que ao invés de ficar apenas na minha, estudando ou fazendo alguma coisa dentro de casa, esse tipo de coisa, eu sempre vou me sentir melhor trabalhando e socializando com as pessoas. N de intuição. Eu sempre vou querer, com poucas informações, com poucos detalhes, já querer tomar, não exatamente tomar decisões, mas começar a trabalhar com os problemas que eu tenho que trabalhar. O próprio nome diz intuição, né? Você querer intuir, você com um pouco do que você está sabendo já querer ir à frente. T de thinker, pensador. As tomadas de decisões que eu tenho são todas baseadas em lógica, na minoria das vezes em valores sentimentais ou valores pessoais, esse tipo de coisa, sempre prezando, na maioria das vezes, até mesmo pragmatismo. E J de julgador. Eu sempre vou querer traçar um plano, você sempre me sentir muito mais confortável com um plano traçado e seguindo ele, à risca. Como é ser NTJ e quais são seus hobbies? Bom, ser NTJ você sempre, de alguma forma, em qualquer situação que seja, você vai assumir um cargo de liderança. Você vai chegar a algum lugar, as pessoas vão esperar alguma coisa de você. As pessoas vão olhar para sua cara e falar: e aí, o que você decide? O que você vai fazer? As pessoas ao seu redor sempre vão esperar alguma coisa de você. Assim, parece um karma, de verdade. Parece um karma. Para todo lugar que você vai, parece que você ganha a confiança das pessoas tão facilmente. Não sei se a parte do carisma da NTJ ou a parte da imposição, de sempre conseguir pegar, falar, ter segurança no que fala. As pessoas sempre olham para sua cara e falam: e aí, o que vai ser, sabe? Sempre jogam nas suas costas a decisão. Bom, meus hobbies. Eu gosto bastante de jogos. Jogo online, qualquer tipo de jogo, na verdade. Fosse uma sinuca ou um jogo de truco no bar, eu tô lá jogando. Seja um jogo online, eu tô lá jogando também. Eu gosto muito dessa coisa. Às vezes assisto filmes, séries, animes, gosto bastante também. É uma coisa que era um hobby para mim, pelo menos no começo era meio que um hobby para mim, e depois virou uma responsabilidade, trabalho social. Eu sou afiliado desde 2014 num movimento chamado Movimento Popular Praxis, que é um movimento social e político. E no começo era meio com um hobby, sabe? Ia lá, trabalhava, fazia algo, via que funcionava. Era tipo coisas voluntárias, você entende? E depois eu fui começando a tomar gosto pela coisa. Depois quando fui ver, eu já estava tão imerso. Aquilo já tinha tomado um significado tão grande na minha vida que por 2 anos eu me tornei secretário administrativo desse movimento e por outros 2 anos ainda virei presidente nesse último biênio 2019-2020. Então, parece que é mania da NTJ. Até nos hobbies, ele tem vontade de se doar, ele tem vontade de subir, ele tem vontade de dar o melhor dele e realmente ele tem vontade de subir, ser a liderança, fazer ser a voz de todos. Bom, como conhecer o MBTI e o que acha dessa teoria? Na verdade, eu conheci o MBTI há muitos anos atrás. Eu sei que houve um boom na internet recentemente com o MBTI. Acho que nos últimos 2 anos, mas eu conheci o MBTI há muito tempo, acho que já faz uns 6 ou 7 anos. Desde os meus primeiros testes lá atrás, eu já sempre dava NTJ. Recentemente eu pesquisei um pouco mais sobre a parte das funções. Tinha alguns momentos que eu ficava em dúvida: poxa, sou NTJ mesmo? Será que não estou me confundindo com algum outro tipo, como por exemplo a STJ? Mas daí eu estudei melhor as funções e eu vi que as funções do NTJ, como o T dominante e o C terciário, eu me identifico muito com eles, sabe? Da coisa do pensar e executar, você entende? E o NTJ, ele tende a ser muito mais simbolista, ele tende muito mais a construir os próprios dogmas, os próprios símbolos das coisas que ele faz. Ele
tem aquela coisa do sentido da vida, que você querer saber do sentido da vida, o porquê que você está fazendo as coisas que você faz, seja no dia a dia. O STJ ele é mais travado nos dogmas, ele tem um dogma, ele segue aquilo à risca. O INTJ não é tão assim. E bom, quanto ao que eu acho da teoria, acredito que seja legal para você saber, por exemplo, características pessoais de algumas pessoas, às vezes algumas coisas específicas e comportamentos, esse tipo de coisa. O que eu acho errado é, por exemplo, você querer se utilizar de MBTI para você qualificar uma pessoa numa entrevista de emprego, por exemplo. Eu acho isso muito errado, sabe? Uma vez que ainda é uma teoria em construção, não é algo totalmente completo, concreto. Vem se não me engano, da psicanálise ou da psicologia. Então, eu acho que qualquer pessoa ela é capaz de se adaptar a ambientes quando ela precisa, quando ela necessita, sabe? Independente se é um judger, ou um julgador, ou o cara que gosta de deixar as opções abertas, sabe? Acredito que você não deva se basear muito nela para questões profissionais, mas para questões pessoais, você querer conhecer melhor uma pessoa, saber as características dela, eu acho bastante legal. Se tivesse um superpoder baseado no seu tipo, como seria? Bom, provavelmente seria algo relacionado a multitasking, multitarefas, sabe? Fazer com uma onipresença, sabe? Querer se multiplicar e querer estar fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Não estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas fazer várias coisas ao mesmo tempo. O NTJ, muitas das vezes, ele tem essa mania da centralização, né? Pelo menos eu tenho essa sensação, essa mania de centralização, que é puxar tudo pra si, você entende? E não pode ser assim, né? No final das contas, não pode ser assim. Mas acredito que se fosse baseado nisso, fosse baseado assim no meu tipo, provavelmente seria um superpoder desse. Ou algo assim relacionado também à persuasão. Muitas das vezes o NTJ, quando você dá espaço para ele falar, dá espaço para ele discursar, ele tem essa coisa do carisma, de atrair as pessoas. Quando ele quer, né? Quando não é aquele NTJ totalmente tóxico. Qual é a vantagem de ser NTJ? Bom, acho que entra um pouco na questão anterior dos superpoderes. Você tem confiança para você falar sobre o que você quer. Você pega, você estuda e às vezes com um pouquinho de informação você já está falando, você já está repassando para as pessoas, você já está, não diria persuadindo, mas convencendo pessoas ao seu redor. É a coisa do líder nato. Você sempre vai ter poder na mão, mas por consequência da forma como você age. Eu acredito muito disso, né, que o NTJ ele tem aquela coisa ele tá sempre pensando para cima, né? Ele tá sempre pensando, vou dar meu melhor, né? E por consequência ele acaba acumulando poder na mão dele, as pessoas esperam algo dele, ele acaba atingindo cargos de liderança. Enfim, acho que essa é a vantagem. Qual a desvantagem de ser NTJ? Muitas das vezes você acumula muito poder na mão, você acumula muitas responsabilidades na sua mão. Isso vira um problema, porque você não é 5, 10, 20 pessoas, você não é um grupo de pessoas, você é só uma cabeça pensante. E muitas das vezes o NTJ não sabe sentar, raciocinar, admitir, eu não vou acumular tudo isso de responsabilidade. Isso acaba virando um problema. Eu acho que essa é a principal desvantagem. Quais são as 4 palavras que te definem? Um pouco sobre mim, um pouco sobre o tipo também, diria tudo sobre mim. Mas, primeiro, carisma. Eu sempre tento focar na parte carismática. Por quê? Acredito que, obviamente, se o NTJ gosta de chegar nos cargos de posições, gosta de dar o melhor dele, gosta de chegar nos cargos de liderança, para conseguir dar o melhor dele, de fato, ele tem que se usar de carisma. Ele vai ter que conversar com outras pessoas. Ele vai ter que conquistar essas pessoas. Então, passa muito pelo carisma. Eu sempre tento ser um cara carismático em muitas das coisas que eu faço. Depois, 2 outras palavras que são muito importantes, que é responsabilidade e competência. Eu sempre tento entender o lugar que eu estou, independente de estar no cargo de liderança ou não. Entender a responsabilidade, assumir meu papel e fazer tudo com a maior competência possível. Dando sempre o meu melhor, como eu já falei anteriormente. E complementando tudo isso, justiça. O senso de justiça, em alguns momentos, é algo que se perde na NTJ. Ele acaba acumulando poder na mão dele, ele acaba chegando
em locais onde às vezes as próprias pessoas ao redor dele ergueram ele, só que ele perde o senso de justiça. Ele não sabe se portar da forma como tem que se portar com as pessoas, não sabe se portar às vezes, com pessoas que às vezes ele está passando ordens ou alguma coisa do tipo. Então ele tem que ter um bom senso de justiça, saber quando ele se impõe, às vezes quando outra pessoa está se impondo em cima de alguma outra pessoa que só quer falar, só quer ser ouvida, entende? E muitas das vezes, por ele estar, digamos assim, no topo, é dele a responsabilidade de chegar e falar, não, isso daqui tá errado, essa pessoa tem que falar da mesma forma que essa daqui tem que falar, as duas tem que ter a mesma igualdade, o mesmo direito a ter voz. Então eu acho que essa é uma palavra muito central também. Você tem algum conselho para as pessoas do seu tipo? Eu gostaria que elas te dessem dicas sobre o que seria. Um conselho que eu teria para NTJs é o seguinte: a NTJ tem as seguintes funções: a T dominante, a NI secundária, a C terciária e a FI inferior, certo? Muitas das vezes os NTJs eles entram num loop com a T dominante e a C terciária, que eles simplesmente pensam em coisas e executam. Pensam, executam. E esquecem de refletir sobre o que eles estão fazendo. Refletir sobre a importância do que eles estão fazendo. O motivo, o que motiva eles a estarem fazendo aquilo, eles simplesmente ficam num loop infinito de execução, pensar, executar. Sendo que o NTJ, ele tem uma linha assim muito potente, uma linha secundária muito potente, que ele é capaz de assim, assimilar uma informação, ver uma informação, refletir rapidamente sobre aquilo, intuir sobre aquilo e conseguir executar. Muitas das vezes ele esquece dessa etapa da intuição, ele esquece dessa etapa da pequena reflexão, às vezes 5 ou 10 segundos, o que ele tem que fazer, sabe? Então um conselho que eu daria para a NTJ é: faça nem que seja uma micro reflexão sobre as atitudes que você toma no dia a dia, sobre as coisas que você faz, certo? Sempre tente se lembrar das motivações. O que te acorda? O que faz você acordar cedo para ir trabalhar? O que faz você querer estudar para o vestibular? É aquela faculdade mesmo que eu quero ou quero algum outro objetivo para a vida? Isso também passa um pouco pela FI inferior, sabe? Eu costumo falar que, inclusive, esse é um conselho que eu gostaria de outros NTJs. Eu falo que todo dia quando eu acordo eu apanho um pouquinho para minha FI inferior. Porque esses sentimentos, quando batem, que são muito internalizados, o NTJ tem muita dificuldade, na maioria das vezes, para tentar expressá-los. Ele tenta resolver as coisas dentro de si e às vezes não sai tão bem da forma como tem que ser, de uma forma, digamos assim, eficiente. Não sei se dá para citar eficiência quanto a sentimentos. Mas essa é uma coisa que eu gostaria no conselho do NTJ, viu? De outros NTJs, de outros do meu tipo. Você se identifica com algum famoso, algum personagem? Quem? Bom, tem um personagem muito específico, que eu não sei se todos que estão do outro lado vão conhecer, mas acho que todo mundo, não todo mundo, né, mas muitos fãs de anime conhecem JoJo Bizarre Adventure. Eu me identifico muito com o vilão da 7ª parte, do mangá da 7ª parte, que é o Funny Valentine. No caso, no anime, ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele é literalmente o presidente dos Estados Unidos, se passa no ano de 1890. E apesar de eu discordar de muitas coisas das políticas norte-americanas, ele tem essa coisa, e também ele fez muitas coisas ruins, óbvio, né? Ele é o vilão da 7ª parte, ele fez muitas coisas horríveis no mangá, na história. Eu me identifico muito com o quê de liderança dele, o carisma, o senso de justiça, que é muito latente. E a todo momento, durante a história, ele reafirma os motivos dele. Eu acho isso muito central no NTJ, sabe? Qualquer pessoa em cargo de liderança, ela está sempre reafirmando, não para as pessoas, mas para si mesmo, quais são os motivos que levam ele a fazer as coisas que ele faz, a viver a vida que ele vive. Sempre está se recordando disso, para não perder o foco, para não perder a disciplina. E ele tem isso muito latente, eu me identifico muito com isso, que é algo que eu tento sempre manter dentro de mim.
Um outro personagem que não é NTJ, no caso o Fanny Valentine, se não me engano ele é. Um outro personagem que eu, se não me engano, não é NTJ, mas me identifico muito também é o Obi-Wan Kenobi, do Star Wars. Ele tem um senso de justiça muito latente, muito afinado. Não é que nem o resto dos Jedi na história que fala, não pode fazer isso, porque nós temos que abdicar de sentimentos e não sei o que. O Obi-Wan, não. Tipo, o Obi-Wan, pelo menos dos filmes 1, 2 e 3, né? Dos anos 2000. Ele é o Jedi que fala, isso aqui tá errado, eu vou meter espadada de luz em todo mundo. E, tipo, quando ele precisa pegar aquela sabre de luz lá e tacar em todo mundo, ele vai lá e faz, cara. E eu gosto muito disso, cara. No cara que não hesita, ele tem confiança nas tomadas de decisões dele. Ele tem confiança no que ele faz. Por isso que eu me identifico um pouco também com o Obi-Wan Kenobi. 10ª pergunta. Quais os tipos mais admira e quais você não se dá bem? Os tipos que eu mais admiro, ou que geralmente eu me dou bem, são outros NTJs, porque geralmente quando eu sento para conversar com outros NTJs, geralmente rola uma conversa assim, rola uma sinergia, rola um bom trabalho em equipe. Tipo, a gente fala a mesma língua. Mas fora os próprios NTJs, eu me dou muito bem com o NTP. Comunidade MTI parece que eu odeio o NTP, eu adoro o NTP. Sabe por quê? Eu sento pra conversar com o NTP ou discuto alguma coisa com o NTP. Se eu tô errado, ele joga na minha cara. Ele não tem medo de falar na minha cara e fala, você tá errado, você tá muito errado, sabe? E eu quero saber quando eu tô errado. O NTJ, ele se afunda naquele TC loop que eu tinha citado anteriormente, e ele perde o senso de discernimento se ele tá errado ou tá certo. E geralmente o NTP, por pensar em tantas coisas e pensar em tantas probabilidades, ele consegue achar o ponto futuro que vai dar errado, que você vai fazer cagada, que você vai fazer algo errado, sabe? E ele te puxa de volta e fala, você tá errado nisso, naquilo. Daí você consegue remodelar seu plano. Você consegue remodelar as coisas que você quer fazer. Por isso que eu gosto muito do NTP. E o tipo que eu não me dou bem é o STP. Nossa, como eu não consigo, cara. O STP, assim, pelo menos o STP tóxico, né? Eu sei que todos não são assim. Mas o STP vai lá, chega no local, ele começa a falar uma lorota. Tipo, uma coisa muito errada. E todo mundo ao redor ali, muitas das pessoas ao redor que estão ao redor dele, sabe que ele tá errado, só que ele continua falando. Quando outra pessoa tenta falar, ou tenta falar que ele tá errado, ou alguma coisa do tipo, ele bate no peito e fala, não, eu que sei. Não, vocês têm que me escutar porque só eu sei, sabe? Ele tem essa imposição excessiva quando ele não tinha que se impor, cara. Tipo um momento assim, que não era correto ele se impor. Muitas das vezes ele abafa vozes de pessoas que tem que ser ouvidas também. Às vezes tá lá um INFP lá acorrado no canto dele e às vezes o INFP tem lá uma boa ideia, tá num trabalho de equipe, ele tem uma gigantesca ideia que pode resolver tudo e o STP tá lá abafando ele, tá lá só o STP falando, às vezes por horas e horas e horas. Então isso me dá raiva, sabe? Me dá raiva ver essa imposição excessiva, essa não confiança, mas esse ego alto de tipo, eu que sei, todo mundo tem que me ouvir, porque só eu sei. Tem algum filme, livro, série, outra obra para recomendar? Bom, um filme que eu gosto bastante é Clube da Luta. Clube da Luta o personagem principal é basicamente, sei lá, um bipolar, esquizofrênico, eu não sei dizer ao certo, mas o Tyler Durden, no caso ali, a persona do personagem principal, né, ele tem a coisa assim do carisma, da liderança, ele tem um senso de persuasão assim, muito forte, sabe, para a história. São objetivos destrutivos que acontecem no Clube da Luta, tipo as finalidades, o que acontece no final do filme, sim, mas eu gosto muito de ver essa coisa até onde uma pessoa que tem carisma, que tem capacidade de liderança, que tem poder na mão, até onde ela é capaz de ir, sabe? Eu acho que o Clube da Luta ele reflete muito sobre isso. Eu acabei de quebrar a primeira regra, né? Eu falei sobre o Clube da Luta. E uma outra obra que eu gostaria de recomendar, que muitos fãs de anime, inclusive, ficam muito relutantes para assistir, One Piece.
O One Piece ele tem um universo muito gigantesco e ele é todo envolvido dentro de um sistema político que funciona com contrabando, pirataria, ao mesmo tempo tem um governo corrupto, imperialista, tem personagens, tem guerrilhas, tem revoluções. Gosto de ver também a forma como o personagem principal age, no caso o Luffy, o caos que ele leva a alguns lugares, tipo, caos pro governo mundial, né? Não pro povo, que geralmente tá ali ao redor, que ele ajuda, sendo o personagem principal, enfim. Mas o caos que ele leva à história do One Piece, como aquilo remodela a política do anime, cara. Eu acho uma obra muito completa, muito bem escrita e bem estruturada. Principalmente se você gosta de política. O que as pessoas precisam saber para começar uma amizade com alguém do seu tipo? Bom, acho que o principal de tudo é que o MTJ não gosta de conversinha à toa, sabe? Quando eu digo conversinha à toa, não digo tipo uma fofoca ou, sei lá, vamos conversar sobre o sentido da vida, o universo. O MTJ também gosta disso, só que ele gosta que seja produtivo. Ele não gosta daquela conversa à toa que ele não vai ter nem diversão, não vai ser produtivo, não vai virar em nada, assim, entende? No mínimo, tipo, se eu tô numa conversa, eu quero minimamente me divertir. A pessoa vem e fala uma fofoca e fala: meu Deus, é isso mesmo, meu Deus, sério que fulano tal fez tal coisa? Sabe? Uma coisa que a NTJ não gosta é jogar coisas ao vento, fazer coisas à toa. Sempre tem algum objetivo. Seja uma simples diversão, você pegar, jogar um jogo online com uma pessoa, você ter um momento ali que você vai conseguir absorver algo. Quais comportamentos te atraem nas pessoas? Geralmente pessoas que são seguras de si, têm uma autoconfiança forte, têm um poder de palavra, não de palavra, mas um poder de discurso assim, muito, muito forte, muito convincente. Geralmente essas pessoas me atraem muito, porque eu tenho vontade de pegar e conversar com elas, eu tenho vontade de trocar conhecimento com elas, saber, cara, tipo, chegar nela e falar, cara, e aquilo que você falou, como você chegou nisso, como que você aproveita isso, tem tal situação, será que você consegue me ajudar a resolver isso, sabe? Eu gosto das pessoas que têm uma grande carga de conhecimento e têm uma grande capacidade de repassar eles, você entende? Então esse é um comportamento que me atrai muito. Que aquela pessoa é quase o professor, né? Tipo, o professor é um exemplo de uma pessoa que tem uma grande carga de conhecimento, da profissão dele tem que repassar, ele tem que ter a didática, entende? Então pessoas assim com grande carga de conhecimento e com grande capacidade didática de repassar esse conhecimento, geralmente são pessoas assim, com esse tipo de comportamento que me atraem muito. Eu tenho muita vontade de conviver ou de conversar com esse tipo de pessoas. 14ª pergunta: de que você sente nojo? O que eu sinto nojo é recurso mal aproveitado. Nossa, eu fico assim abismado. Ou abuso de poder. Recurso mal aproveitado, por exemplo, a pessoa faz algo desleixado, ela sabe que ela poderia fazer melhor e seria até mais fácil, tipo uma via mais fácil que ela fizesse determinada tarefa de uma forma assim não mais eficiente, mas com mais competência, sabe? E a pessoa nunca faz, cara. A pessoa, tipo, tá nem aí pra nada. Isso me dá um asco, sabe? Me dá nojo. Quem simplesmente ignora, às vezes, as coisas do dia a dia, as coisas que estão ao seu redor. E também abuso de poder. Aquele cara que você olha pra cara dele e você sabe que ele é um gigantesco hipócrita. Fala, não, eu não fiz isso, mas o cara tá lá por trás, se utilizando de algum cargo que ele subiu, sei lá, o próprio estereótipo do político corrupto, lavar dinheiro, esse tipo de coisa. Mas aquele cara que ascende ao poder e abusa daquilo e esquece qual que é a razão daquele trabalho que ele está exercendo e começa a usar tudo para benefício próprio. Eu acho isso um absurdo, me dá nojo demais. É realmente algo que me dá muito nojo. Bom, 15ª pergunta. Se você pudesse trocar de tipo por um dia, qual tipo escolheria? Bom, sem sombra de dúvidas, o INFJ. O INFJ ele tem muito aquela coisa mística, ele tem aquele muito pensamento místico, e muitas das vezes ele tem sacadas para coisas assim, gigantescamente complexas da vida,
que você fica abismado, sabe? Apesar de ele ser um introvertido, ele tem uma grande capacidade discursiva, ele tem uma grande capacidade de moldar um discurso ou até mesmo uma ideologia e convencer as pessoas, cara, convencer que ele quiser, cara. É tudo a partir de dogmas que muitas das vezes ou ele mesmo criou ou ele tem muita competência sobre aquilo. Isso me encanta muito, essa capacidade de, mesmo sendo introvertido, ele ter uma capacidade assim de transmissão e de persuasão, de transmissão de informações, de persuasão gigantesca. Então eu queria saber o que você passa na cabeça do NFJ, o que ele faz para ele conseguir tamanha competência para esse tipo de coisa. Conte 2 verdades e uma mentira sobre você. Primeiro, apesar de ser NTJ, eu me considero um péssimo vendedor. Eu sou horrível sendo vendedor. Eu me sinto confortável sendo um gestor, em cargos de gestão, em cargos de liderança, mas se for para eu pegar e querer persuadir uma pessoa a comprar algo, tipo, eu sou terrível, eu sou horrível, sou uma negação. Segundo, eu sou ateu, não sigo nenhum dogma, não tenho nenhum tipo de religião, certo? E terceiro, um dos meus trabalhos, eu trabalho com programação, eu trabalho fazendo sites, eu trabalho com tecnologia da informação e afins. Bom, qual é verdade e qual é mentira? Aí você decide. Esse só eu vou saber, ou só eu vou contar aí pra vocês. Bom, acho que é isso. Comente aqui embaixo, deixa o like, ajuda o canal, se inscreva aqui embaixo também, vê qual que é a mentira que eu tô falando. Segue os 16 tipos aí em todas as redes sociais, segue também no Instagram. Vou deixar também o Instagram do movimento que eu fui presidente. Esse é um trabalho muito importante para mim, esse tipo de coisa é muito importante. Eu acho mais importante, inclusive, que vocês se inscrevam e vejam o trabalho social que o Movimento Praxis é capaz de fazer do que em vez do meu próprio Instagram. E é isso. Queria mandar um abraço para toda a comunidade NDTI também. E é isso. Até mais. Eu sei que a gente está devendo trazer mais vídeos, mas se eu vir que tem muita gente se inscrevendo, eu prometo fazer mais. Já se inscreveu? Não se esqueça de ativar o sininho. E deixa um like aí pra gente saber que você gostou e não esquece de compartilhar com seus amigos também. Boas tipagens por aí e até mais!